Atos dos Apóstolos, abra aí, capítulo 1. Nós leremos nesse momento os versículos 1 e 2. Atos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Todos achamos? Assim diz a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Até aqui, por enquanto, a leitura do texto. Ano novo, primeiro dia do ano, hein? Você é um guerreiro, uma guerreira, se você está aqui na igreja hoje. Ano novo, novas resoluções, não é? Coisas que nós esperamos que aconteçam em 2023, que talvez não aconteceram em 2022. Você já começou sua lista? O que está na sua lista? Talvez você tenha colocado aí como um elemento principal emagrecer um pouquinho nesse ano, né? Talvez ler um livro, aquele que você está há anos querendo ler e não lê. Talvez arrumar um emprego, porque a coisa não está muito legal para você. Passar naquela prova para faculdade, ou ter um filho, se casar. Alguns aí estão orando por isso há um tempo. Entrar, talvez, em algum grupo da escola que você está querendo entrar e não consegue, agora esse é o ano de fazer isso. Talvez trocar de carro, participar um pouquinho mais da igreja, né? Por que não? Eu gostaria de ler mais a Bíblia esse ano, porque ano passado eu não li tanto. Bom, independentemente dos itens que você tenha colocado na sua lista de resoluções, há um elemento que não pode faltar, mas que muitas vezes nós esquecemos. É o testemunho de Jesus. Testemunhar de Jesus às pessoas. Quem de nós considera isso quando está celebrando a virada de ano e pensa em 2023 eu quero testemunhar mais de Jesus? Como é que está essa área na sua vida? Individual? Familiar? Como é que está essa área na nossa vida como igreja, aqui onde nós estamos? No bairro Jardim Imperial. Como está o nosso testemunho de Jesus onde estamos? O que falta para que a gente melhore o nosso testemunho? Com certeza o livro de Atos pode nos ajudar e vai nos ajudar a responder essas perguntas, e é por isso que a gente está começando a estudar ele nessa noite. Pelo que a gente leu nesses 2 versículos, Atos é a continuação de um outro livro. Esse outro livro é o Evangelho narrado por Lucas, porque é lá que nós vemos as coisas, como Lucas diz no versículo 1 e 2, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Lucas, ele não foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Lucas, ele era gentio, ele não nasceu dentro do povo de Israel, e ele era médico. A gente não sabe como se deu a conversão dele, mas a gente sabe que depois disso ele se tornou um companheiro, um amigo próximo de Paulo, e foi companheiro de algumas das suas viagens missionárias. E por que Lucas escreveu aquele primeiro livro? Por que ele escreveu o Evangelho? A gente falou um pouquinho disso nas mensagens de Natal agora, né? No final do ano. Lucas queria contar para um camarada chamado Teófilo, que provavelmente era um alto oficial romano. Ele queria contar para Teófilo sobre a vida de Jesus, sobre a obra de Jesus. Ele queria dar mais informações a respeito disso para aquele homem. Teófilo certamente era um novo convertido, que estava interessado em saber mais de Jesus, e tanto para que ele tivesse a fé fortalecida, quanto para poder evangelizar outros soldados romanos, e até cidadãos romanos em geral. Então,
por esse interesse, acredita-se que Teófilo investiu, financiou uma pesquisa, pediu para que Lucas então fosse por todo o Império Romano, ouvindo as pessoas que tiveram contato com Jesus, pegasse os documentos e juntasse tudo isso em uma obra e entregasse para Teófilo. Foi o que Lucas fez, e o resultado foram 2 livros, que na verdade no início eram lidos como um só livro: o Evangelho narrado por Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. No Evangelho, como eu falei, o próprio Lucas está dizendo para nós aqui que ele conta o que Jesus começou a fazer e a ensinar enquanto ainda estava nessa terra, antes de subir aos céus. No livro de Atos, Lucas fala sobre o que Jesus continuou a fazer e a ensinar, mesmo depois de já ter subido aos céus. O Evangelho diz o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos conta o que ele continuou a fazer e a ensinar. Como assim? Se Jesus não está presente aqui, como que ele continuou a fazer e a ensinar coisas ainda nessa terra? Bom, é sobre isso que Lucas trata em Atos. Basicamente, o que Lucas está dizendo em Atos é que Jesus continua agindo no mundo através dos seus discípulos. Através dos seus discípulos. Como que isso é possível? Olha o capítulo 1, versículo 8 de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que Lucas está dizendo para nós é que antes de Jesus subir aos céus, ele esteve com os discípulos e ele disse para eles que eles receberiam o Espírito Santo, o mesmo Espírito que Lucas disse que estava sobre Jesus durante todo o seu ministério, que ungiu Jesus. E Jesus está dizendo para eles: vocês vão receber o mesmo Espírito, e esse Espírito vai tornar vocês as minhas testemunhas em todo o mundo que nós conhecemos. Naquela época o mundo para eles era o Império Romano. E olha como Jesus descreve o mundo. Ele começa dizendo: em Jerusalém, onde vocês estão, foi onde Jesus foi crucificado e morto. Depois vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia e Samaria, que era a região ao redor de Jerusalém. E por fim ele diz: até os confins da terra, todas as outras localidades do mundo. E foi assim que Lucas organizou esse livro. O que Lucas faz em Atos é estruturar o livro de forma geográfica. Então ele divide o livro em 3 partes. Ele diz para nós que em menos de 30 anos, então desde o ano em que Jesus morreu e ressuscitou, entre 33 e 34 depois de Cristo, até o ano 62, então dá 29 anos. Nesse período ele diz para nós: aqueles 12 discípulos de Jesus foram testemunhas dele em Jerusalém, e nós vemos isso nos capítulos 1 até 7. Depois eles foram testemunhas de Jesus na Judéia e Samaria, que era a região ao redor, capítulos 8 a 12. E por fim, foram testemunhas de Jesus até os confins da terra, capítulos 13 até o final do livro, capítulo 28. Então, eles foram testemunhas de Jesus, como ele disse. E por quê? Porque eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo os capacitava para serem testemunhas de Jesus. Então, esse é o principal alvo de Lucas ao contar para nós a história de Atos dos Apóstolos. Ele quer responder a seguinte pergunta: como é que aqueles discípulos, você vai lembrar como eles eram. Lembre da última noite de Jesus, Pedro dizendo: se for necessário morrer por ti, morrerei. Jesus diz: antes que o galo cante por 2 vezes, você me negará 3 vezes. Quando Jesus é preso, todos os discípulos fogem e o deixam sozinho. Como é possível que esses 12 discípulos, é claro, Judas, ele não está mais no pacote, eles colocam um no lugar dele, um substituto, que é Matias. Como é que esses homens, que são simples, são frágeis, são pecadores, como é que eles podem ser testemunhas de Jesus àquele mundo perdido, àquele mundo descrente e àquele mundo hostil que acabou de matar o seu Senhor? Como é possível que esses homens façam isso? Bom, a resposta de Lucas é através do Espírito Santo neles. É o Espírito Santo que fez isso por meio deles.
Então aqui está o resumo de Atos, que vai ser o resumo da nossa mensagem hoje. O resumo é o seguinte: através do Espírito Santo, os discípulos de Jesus testemunham dele a todo mundo. Dá para decorar, não dá? Vamos tentar juntos? Através do Espírito Santo, vejo vocês, vamos lá? Através do Espírito Santo, os discípulos de Jesus testemunham dele ao mundo. É isso. Esse é o resumo do livro de Atos. Mas como é que isso acontece? O que o Espírito Santo faz nos discípulos de Jesus para que eles testemunhem de Jesus ao mundo? E como isso pode ser útil para nós hoje? Bom, nós vamos ver Atos em 3 atos. 3 atos do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos de Jesus. Então, um para cada bloco do livro. O primeiro ato está nos capítulos 1 a 7, a gente vai passear por alguns versículos desse trecho. É que o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Esse é o primeiro ato do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. Para que eles testemunhem de Jesus, ele dá poder. Poder. Abra no capítulo 2, versículos 1 a 4. Capítulo 2 de Atos. Versículo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Como nós vimos, antes de voltar aos céus, Jesus prometeu para os discípulos que eles iam receber o Espírito Santo. Mas tem um detalhe, lá no versículo 8 do capítulo 1, que eu ressaltei quando li. Quando o Espírito Santo viesse, eles receberiam poder. A palavra lá é a mesma palavra que nós adaptamos para o português, a palavra dinamite. Então pense nisso, é algo explosivo. Eles vão receber uma capacitação sobrenatural para testemunhar de Jesus. O testemunho não vai acontecer se eles dependerem de si mesmos. A gente sabe que eles são falhos. Os evangelhos estão aí para mostrar isso. Deus deu uma tarefa para eles e Deus vai capacitá-los para que eles cumpram essa tarefa. E o que os discípulos fazem? Eles esperam. Bom, se Deus vai mandar, então a gente espera Ele mandar. E então Deus cumpre o que promete. O texto que nós lemos agora diz que era a época de Pentecostes, e nessa época milhares de judeus vinham do mundo todo e se reuniam ali em Jerusalém para as festividades da época. E é bem nesse dia que Deus escolhe cumprir aquilo que Ele prometeu. Então o Espírito de Deus desce sobre os discípulos. A cena é muito interessante. Se você quer mais detalhes, venha quando a gente for pregar esse texto, tá? Capítulo 2 de Atos. Eu não vou entrar nos pormenores de línguas, nada disso, tá? Vou frustrar alguns aqui. Quando a gente chegar lá, a gente fala sobre isso. Mas perceba o que está acontecendo aqui. O Espírito Santo, ele desce sobre os discípulos, e isso dá capacidade para que os discípulos preguem o Evangelho a todo mundo que está ali em Jerusalém, em diversas línguas. As línguas estrangeiras, línguas que eles não falavam. E que pregação era essa? Bom, a gente tem um resumo dessa pregação lá no versículo 36. Olha o capítulo 2, versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe quem está dizendo essas palavras aqui? É Pedro, o Pedrão. Sabe aquele Pedrão que há algumas semanas atrás tinha negado Jesus por 3 vezes? Aquele Pedro que tinha medo de ser identificado como seguidor de Jesus, aquele Pedro que não queria morrer junto com Jesus, é o mesmo Pedro que está pregando aqui. Como é que é possível que esse homem esteja falando essas palavras para aqueles judeus que haviam crucificado a Jesus?
Imagine isso, Pedro aqui está apontando o dedo para aquelas pessoas, está condenando o pecado daquelas pessoas, dizendo: vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram o Cristo. Como é que as pessoas vão reagir a esse tipo de pregação? Para nossa surpresa, não do jeito que a gente esperava, porque o que a gente espera, se eles mataram Jesus, vão matar Pedro também. Mas não, o Espírito Santo dá poder, tanto para pregar quanto para converter. Porque olha a reação do povo no versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Perceba que, por incrível que pareça, o Espírito Santo está trabalhando na vida dos ouvintes, e a imagem aqui é de que eles sentiram uma bigorna caindo sobre os seus ombros. Eles sentiram o peso dos seus pecados. Tem uma versão que diz: compungiu-se-lhes o coração. Talvez a sua Bíblia esteja nessa versão. É a ideia de uma ferroada no coração. Pensa numa picada de escorpião. Foi isso que aconteceu no coração desse povo. E esse povo então diz, desesperado: se nós matamos o Filho de Deus, se nós matamos o Messias, o que vai ser de nós? O que nós temos de fazer para escapar da ira de Deus? Porque Deus vai se vingar do que nós fizemos. E diante disso, Pedro então responde nos versículos 38 e 39, olha lá. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Diante da consciência de que nós somos culpados diante de Deus, só tem um caminho a seguir. É o caminho do arrependimento e da identificação com Jesus. No caso aqui, por meio do batismo. Só assim os nossos pecados podem ser perdoados. Só assim nós podemos receber o Espírito Santo de Deus, como aqueles apóstolos receberam. E conforme o que Pedro diz aqui, essa promessa é para todos aqueles a quem Deus chamar. Então eu preciso perguntar isso para você. Você já ouviu esse chamado? Pedro está falando de você aqui. Você já ouviu essa comissão? Já atendeu esse chamado? Você já sentiu o peso dos seus pecados? Sabe aquele dia em que você realmente tem a consciência da sua ofensa diante de Deus? Em que você se arrepende profundamente, não só por algumas coisas que você faz, mas por toda uma vida de rebeldia contra Deus. Você já creu em Jesus? Você já foi batizado em nome de Jesus? Tem gente que diz que crê em Jesus, mas não foi batizado, precisa ser batizado, porque é isso que Pedro está dizendo aqui. Se você não fez isso, você deveria, porque essa deveria ser uma das suas prioridades de resolução de ano novo. Antes de fazer qualquer outro item, você deveria considerar isso, se arrepender e crer em Jesus. E o próximo passo, qual que é? Versículos 40 e 41. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O próximo passo para aqueles que se arrependem, se identificam com Jesus, é se salvar dessa geração perversa, sair dessa geração perversa. Queridos, crer em Jesus vai transformar a sua condição diante de Deus, mas também diante das pessoas. Vai transformar a sua conduta. Você vai ser marcado como alguém que não só se esforça para não cometer as atrocidades e as práticas perversas que o mundo pratica, mas você vai ser marcado por alguém que, para fugir desses pecados, se aproxima de um outro grupo, não mais de pecadores não arrependidos, mas agora de um grupo de pecadores arrependidos, uma comunidade de discípulos de Jesus. Foi isso que aqueles 3.000 que creram nesse dia fizeram. E eles começaram a se reunir. A gente vai ver também na exposição de Atos como eram essas reuniões. Mas, resumindo, eles se reuniam quando podiam, e eles tinham interesse de ouvir
a mensagem de Jesus, compartilhar o que eles tinham uns com os outros e louvar a Deus. E qual foi o resultado? O testemunho daquelas pessoas começou a ser espalhado por onde eles viviam, e Deus começou a atrair milhares de pessoas, para que mais pessoas crescem em Jesus, a ponto dessa comunidade aqui chegar a ter mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mas isso não atraiu apenas mais pessoas. Com o passar do tempo, isso também atraiu problemas. Aquela nova família de Jesus, aquela grande família, enfrentou 2 grandes problemas. Enfrentou problemas internos, como a mentira e a murmuração, mas também enfrentou problemas externos por parte dos líderes judaicos. Isso fez com que um dos seus líderes, Estevão, fosse preso e, por causa do testemunho de Jesus, fosse apedrejado por aqueles líderes, porque ele cria que Jesus era o Messias. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, aqueles discípulos testemunharam de Jesus em Jerusalém. Esse é o resumo dos capítulos 1 até 7. E por quê? Porque o Espírito Santo deu poder para aqueles homens. Poder. Para testemunharmos de Jesus ao mundo, o Espírito Santo nos dá poder. Sabe o que isso significa para nós? Pelo menos 2 coisas. Primeiro, que não interessa quem você tenha sido até ser atraído por Jesus. Não interessa a sua personalidade, não interessa o seu histórico. Talvez você diga: eu sou simples, eu sou iletrado, eu não sei ler direito, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muitas habilidades, eu não sei falar direito, eu não tenho influência na sociedade. Não interessa. Se você crê em Jesus, o Espírito Santo vai te dar poder para testemunhar de Jesus. Não interessa as suas inabilidades. Foi isso que ele fez com aqueles apóstolos. É isso que o Espírito Santo continua fazendo até hoje. Não se trata de você fazer cursos ou não fazer cursos. Se trata de depender do Espírito para isso. Então, se for para comunicar o Evangelho às pessoas, tenha certeza de que o Espírito Santo vai te dar poder para fazer isso. Mas a segunda coisa que isso significa para nós é que não interessa quantos problemas nós tenhamos de enfrentar para testemunhar de Jesus. Quantos não são os problemas que nós vamos enfrentar? Problemas externos, mas também problemas internos. Quando a gente quer falar de Jesus, as coisas começam a piorar na nossa vida. Já parou para pensar nisso? Não é assim? Quando você quer um compromisso sério com Jesus, as coisas pioram. Realmente, mas não interessa, porque o Espírito Santo vai nos dar poder para que a gente persevere testemunhando, mesmo diante dos problemas. As pessoas podem rejeitar o Evangelho? Sim, elas podem. As pessoas podem se colocar contra nós porque nós testemunhamos de Jesus? Também, elas podem. Os nossos próprios pecados podem atrapalhar, ameaçar a saúde da igreja. O nosso egoísmo, a nossa covardia, a nossa mentira, a nossa maledicência, essas coisas podem atrapalhar o nosso testemunho, sim ou não? Talvez. Muitas vezes atrapalham. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus vai preservar o seu povo, fiel a Ele, crente nele, firme na fé, pelo poder do Espírito. Porque o primeiro ato do Espírito Santo sobre os seus discípulos, os discípulos de Jesus, é que Ele nos dá poder para testemunhar. O segundo ato está na segunda parte do livro. Agora eles vão se mover para a região ao redor de Jerusalém, Judéia e Samaria, capítulos 8 a 12. E o segundo ato do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus é que Ele nos dá preparo para testemunhar. Primeiro Ele dá poder, segundo Ele dá preparo. Abra no capítulo 8, vamos ler os versículos 1 a 4. Capítulo 8, versículos 1 a 4, olha o que dizem. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém.
Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O Espírito Santo nos dá preparo para testemunhar. Lembra que Jesus disse para os discípulos que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria? Lembra? Bom, 2 anos se passam e eles não saem de Jerusalém. Tudo isso que eu narrei, do capítulo 1 até 7, são 2 anos. E eles não saem. Eles ficam ali. Jesus disse: vocês vão ser testemunhas em Judéia e Samaria. Mas eles continuaram em Jerusalém. Bom, ao que parece, pela leitura que a gente faz dos capítulos 1 a 7, eles não iam fazer nada em relação a isso. Então Deus faz. O que acontece nesse texto que nós lemos? Nós somos apresentados a um novo personagem, um homem chamado Saulo. Esse é um nome hebraico, que faz alusão ao rei Saul. Não é um bom nome para dar para o filho, né? Saul não foi uma coisa muito boa para Israel, mas ele era um hebreu, um judeu. Saulo aparentemente era um líder religioso dos judeus, que não só fazia parte do grupo que aprovou a morte de Estevão, estava ali para apedrejar Estevão, pelo menos para aprovar aquilo, mas o texto diz que Saulo começou a perseguir aqueles que seguiam a Jesus, também em Jerusalém, não só Estevão. Ele gostou daquele negócio. E por quê? Porque vamos entender a mente desse homem, tentar entender o que está acontecendo. Para aquele homem que era um judeu, e para qualquer judeu zeloso da sua época, o rei de Israel, o Filho de Deus prometido no Antigo Testamento, ele não poderia ser alguém que morreu pendurado numa cruz de forma mais vergonhosa possível. Não, ele não é isso. O rei de Israel é alguém que vai vencer os inimigos e não ser derrotado pelos inimigos. Por isso o fato de que aqueles outros judeus, aquele grupo ali, que agora já é um grupo grande, eles estão dizendo que um tal Jesus de Nazaré, ele é o rei prometido por Deus no Antigo Testamento, mas que foi morto numa cruz e ressuscitou ao 3º dia, e eles veneram esse tal Jesus de Nazaré como Deus. Bom, isso soa como blasfêmia para um judeu zeloso. Não pode ser assim, não é assim. Então dá para entender de que, de acordo com a lei de Moisés, esse povo que estava blasfemando contra Deus, dizendo que Jesus era igual a Deus, esse povo merecia ser morto. Então, quando Saulo sai para perseguir a igreja de Jesus em Jerusalém, ele acha que está cumprindo a vontade de Deus. Ele acha que está sendo zeloso pelas tradições que recebeu, as tradições de Israel. Então ele começa uma perseguição aos crentes em Jesus ali em Jerusalém. E o que isso faz? Faz com que eles comecem a ser espalhados. E a ironia está que eles se espalham para onde? Bom, para a região ao redor, né? Judéia e Samaria. E o que acontece com isso? Aqueles que estão fugindo da perseguição, o texto diz que inevitavelmente testemunharam de Jesus para todo mundo que eles encontravam. É interessante isso aqui, queridos. Deus sempre cumpre a sua vontade. Deus sempre cumpre a sua vontade. Se nós nos recusamos a obedecê-lo, Deus sempre vai dar um jeito de nos conduzir à obediência. E nesse caso aqui, o jeito foi a perseguição que Saulo está encabeçando. Eu quero que você pense na sua vida. O que vai ser preciso acontecer na sua vida de dificuldade, de sofrimento, de luta, de batalha, de angústia, para que você comece a obedecer mais a Deus naquela área que você sabe que deveria estar obedecendo a Deus? O que precisa acontecer para que você obedeça a Deus? Será que Deus vai ter que intervir
Será que Deus vai ter que colocar o dedo na sua vida e sacudir tudo, te tirando da zona de conforto, a ponto de que você agora, sentindo a ferroada do desconforto, obedeça a Deus? Depois desse chacoalhão que Ele dá. A igreja de Jerusalém sofreu esse chacoalhão. É claro que isso não seria necessário. Se aquele povo tivesse pensado em 2 anos, poxa vida, gente, Jesus disse que a gente deveria testemunhar em Judeia e Samaria, vamos começar a dar passos para isso. Mas eles não fizeram isso. Então Deus tirou o conforto deles, e é como se Deus tivesse empurrado eles. Vão, eu mandei ir, vão ser testemunhas lá. Se você não vai por boa vontade, você vai à força, você vai obedecer ao Senhor. Mas isso também se tornou verdade para o próprio Saulo. Olha que interessante o capítulo 9. Pensa nesse Saulo aí, que está arrastando os crentes para prisões. Capítulo 9, versículos 1 a 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, interessante como os discípulos são chamados, né? Do caminho. Caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu: Quem é o Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo está perseguindo os discípulos de Jesus. Jesus disse: Você está me perseguindo. Versículo 6: Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Saulo sai à captura dos seguidores de Jesus nas outras regiões. O texto diz que ele não só queria prendê-los, ele está respirando morte. Ele quer matá-los. Ele é um judeu zeloso. Ele é um judeu que entende que hereges precisam ser mortos. E ele quer fazer isso. Um pouco mais à frente nesse livro ele diz que ele sim matou pessoas, aprovou a morte de pessoas. O apóstolo Paulo, imagine isso, teve de lidar com o sentimento de culpa, provavelmente lidou, de ter assassinado discípulos de Jesus. Então ele sai à captura de discípulos em Damasco. Mas antes que ele chegue lá, alguém estava à sua captura também. Não para matá-lo, mas para salvá-lo. Então Saulo mal sabia que ao perseguir os seguidores de Jesus, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Então Jesus se apresenta para ele no caminho para Damasco. E a partir daquele dia tudo mudou. A partir daquele dia Jesus diz para ele que as coisas vão mudar. Jesus manda um discípulo chamado Ananias ir até onde Saulo estava. E aí lá no capítulo 9, versículos 15 e 16, um pouquinho mais à frente, Ananias reluta, né? Bom, Jesus, ele está matando os crentes, eu vou lá, né? Jesus fala: calma. Olha o que Jesus responde para Ananias. Versículo 15: Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Que grande ironia, né? O perseguidor da igreja vai se tornar pregador da igreja. Aquele que matava discípulos agora vai ser o responsável por gerar novos discípulos, e de todas as nações. Mas enquanto Deus trabalha na vida de Saulo, Deus também está trabalhando na vida de Pedro. Lembra de Pedro? Pedro não ficou esquecido na história. Pedro é aquele que pregou lá no capítulo 2. Pedro continuou em Jerusalém. Pedro
é chamado a pregar a um homem romano, um homem não judeu. Pedro tem problema com isso. A gente vai ver na leitura do Novo Testamento, Pedro luta contra isso, de o evangelho chegar a pessoas que não são judias. Então lá no capítulo 10, Deus que estava trabalhando na vida de Saulo também está trabalhando na vida de Pedro. Capítulo 10, versículos 34 a 36, olha lá. (10, 34 a 36). Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus chamou Saulo para testemunhar dele às nações, aos gentios. Enquanto isso, Jesus está preparando Pedro para que Pedro receba essas pessoas. Para Deus não há pessoas melhores que outras, independentemente se elas são religiosas ou se não são religiosas. Todo aquele que crê em Jesus é bem-vindo ao povo de Deus, e Pedro precisa lembrar disso, Pedro precisa aprender isso, até porque, olha o capítulo 11, versículos 19 a 21. 11 de 19 a 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, muito parecido com Pedro, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, mais ousados, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E o que aconteceu? A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Desde a perseguição em Jerusalém, o Senhor Jesus começou a alcançar pessoas gregas, pessoas que não haviam nascido judias. E de fato, então, aquilo que Jesus disse lá no capítulo 1, versículo 8, estava acontecendo. Os discípulos de Jesus testemunharam dele em Judeia e Samaria. Esse é um resumo dos capítulos 8 a 12. É claro que esse testemunho não foi do jeito que eles esperavam, e nem sempre é do jeito que a gente espera. Foi em meio a muito sofrimento, perseguição, mas eles conseguiram. E por que eles conseguiram testemunhar? Porque o Espírito Santo concedeu preparo para eles. Queridos, para testemunharmos de Jesus, o Espírito Santo nos dá preparo. Para que a gente cumpra pelo menos duas tarefas que vemos nesse texto. A primeira tarefa é alcançar os perdidos. O Espírito Santo vai nos dar preparo para alcançar perdidos. A perseguição em Jerusalém, ela foi necessária não só para que o evangelho começasse a ser espalhado nas regiões ao redor, mas também foi por meio dela que Deus levantou a vida de Saulo. Deus alcançou o perseguidor. Queridos, mesmo contra a nossa vontade, o Espírito Santo nos prepara para que a gente alcance os perdidos. Se nós não nos movemos em direção aos perdidos, talvez por livre vontade, o Senhor, nós podemos ter certeza que o Senhor vai nos preparar para isso. Mesmo que a gente não faça o que deve fazer, mesmo que isso cause desconfortos em nós, se o Senhor quer alcançar perdidos, Ele vai nos preparar para isso. Deus sempre provê os recursos necessários. Talvez você esteja pensando, a gente não alcança mais pessoas porque falta dinheiro. Se a gente tivesse mais dinheiro, então a gente conseguiria alcançar mais pessoas. Talvez você esteja pensando, nós não testemunhamos para os perdidos porque nos falta gente, nós não temos pessoas para testemunhar. Talvez você diga, nós não testemunhamos para as pessoas porque falta coragem. Bom, Deus sempre provê os meios necessários para que a gente cumpra a vontade dEle. E a vontade dEle é que a gente testemunhe de Jesus. E enquanto nós vamos fazendo isso, Ele vai nos dando preparo. O Espírito nos dá preparo para alcançar perdidos, mas também nos dá preparo para receber esses perdidos. Porque foi isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Eu não sei se você sabe disso, mas o Evangelho é uma bomba.
O Evangelho é uma bomba incontrolável, você não controla os efeitos do Evangelho. Quando você anuncia o Evangelho é capaz de alcançar quem Deus quer, do jeito que Deus quer e aonde Deus quer. Gente que a gente queria que se convertesse não se converte, gente que a gente não queria se converte. Esse é o Evangelho de Jesus. E mesmo que a gente não deseje que certas pessoas estejam entre nós, esse tipo de gente, eu não queria que estivesse na nossa igreja, vai atrapalhar a nossa imagem perante a sociedade. Mesmo que a gente pense assim, se Deus quiser, não tem como impedi-lo. Os judeus não queriam gentios entre eles, mas Deus diz: eu quero, e vocês vão ter que engolir eles. Então vou preparar vocês para aceitar essa turma. Por isso, queridos, Deus, por meio do Espírito, vai nos preparar para receber os diferentes, da mesma forma com que trabalhou na vida de Pedro. Deus não trata as pessoas com parcialidade, nós devemos fazer o mesmo, sejam essas pessoas quem elas forem. O Espírito Santo também nos prepara para receber os perdidos, e nós devemos estar atentos aos sinais do Espírito. Ele sempre prepara quem vai alcançar as pessoas e prepara quem vai receber essas pessoas. Esse é o segundo ato do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Ele nos dá preparo para testemunhar. Chegamos então ao terceiro e último ato. Capítulos 13 até 28 é o final do livro de Atos, que é a maior parte do livro. O terceiro ato do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus é que ele nos dá providência. Providência para testemunhar. Vamos abrir no capítulo 13 agora. Capítulo 13, versículos 1 a 4. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha ele aí. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. O testemunho dos discípulos de Jesus na Judéia e Samaria durou cerca de 13 anos. Então, no primeiro trecho do livro, capítulos 1 a 7, nós temos 2 anos. Depois, capítulos 8 a 12, passam 13 anos. E durante esse período, Saulo está sendo preparado por Deus para ser aquilo que ele chamou ele para ser, para que ele fosse o primeiro grande missionário do Evangelho às nações, aos confins da terra. E é então que nós lemos o que acabamos de ver no capítulo 13. Nós temos em Antioquia, que era a terceira maior cidade do Império Romano. Antioquia era uma grande cidade, ela reunia gente de tudo quanto é tipo. Você tinha judeus, você tinha gentios, você tinha filósofo, você tinha poeta, artista, professor, escritor. E é nesse local que Saulo está. E é daquele lugar que o Espírito Santo chama Saulo para que ele leve o Evangelho aos confins da terra. E ele vai junto com Barnabé. E em consequência a isso, vários gentios passam a se tornar discípulos de Jesus. É por causa dessas viagens de Paulo que nós vemos, ou melhor, de Saulo, ele é chamado de Saulo até aqui, que nós vemos surgindo as igrejas na Galácia, em Filipos, em Tessalônica, em Corinto, em Éfeso. E Saulo, que a partir desses capítulos começa a ser chamado de Paulo. Saulo é o seu nome hebreu, Paulo é o seu nome grego. Interessante, porque agora ele vai pregar para gregos. Então, normalmente naquela época as pessoas tinham 2 nomes mesmo assim. Então agora ele é chamado de Paulo a partir do capítulo 13. Então Paulo, eu vou chamar ele de Paulo agora, ele faz várias viagens missionárias, e isso dura um período de 9 anos. E durante esses 9 anos ele planta igrejas, ele prega, ele visita as igrejas que plantou, e ele escreve cartas a essas igrejas à distância. Nós vemos as cartas de Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios, Romanos, são escritas nessa época, em que Paulo está viajando, levando o Evangelho aos gentios, até que por uma armadilha dos judeus, Paulo é preso. E Paulo acaba sendo conduzido até Roma,
para ser julgado pelo imperador. É uma história bem mais complicada do que isso que eu estou dizendo para vocês, a gente vai chegar lá. Não foi um percurso fácil. São 3 anos. 3 anos sendo levado de Jerusalém até a capital do Império, Roma. E durante esse tempo, ele é levado daqui para lá como prisioneiro, ele não tem mais liberdade, ele é espancado várias vezes, ele sofre ameaças, ele sofre apedrejamentos, sofre um naufrágio, ele passa fome, ele passa frio, ele passa sede, ele fica sozinho, até que ele chega a Roma. Chega por volta do ano 60 depois de Cristo. E ali ele tem de alugar uma casa, tem que pagar o aluguel dessa casa, porque ele vai ficar ali acorrentado a um soldado romano, esperando que César julgue a sua causa. E isso demora um tempo. E adivinha o que Paulo faz enquanto está ali, esperando a audiência do imperador? O que você acha que ele vai fazer? Bom, depois de tanto tempo e tanta coisa que ele fez. Bom, olha o capítulo 28. Ali, enquanto preso, Paulo testemunha de Jesus. Capítulo 28, versículos 23 até 31. Fechando o livro de Atos. 28, de 23 a 31. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns judeus que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus, e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. É assim que termina o livro de Atos. Em Roma, alguns judeus vão até Paulo, porque eles querem ouvir o que Paulo tem a dizer, e então Paulo prega para eles que Jesus era o Messias, aquele prometido no Antigo Testamento. Alguns creem, outros não creem, mas ele diz: o Senhor já tinha previsto isso. Deus já previu que vocês não ouviriam. Por isso vocês precisam estar cientes de que essa salvação que foi enviada a vocês, agora está sendo enviada aos gentios, e os gentios vão ouvi-la. E é assim que termina o livro de Atos. Nós temos Paulo morando por 2 anos em Roma, como um prisioneiro, está esperando julgamento, mas ele tem liberdade de ensinar e de pregar sobre o reino de Deus com toda ousadia e sem impedimento algum. E foi provavelmente nesse período aqui que ele escreveu as chamadas cartas da prisão, a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. De fato, o testemunho de Jesus chegou até os confins da terra. Esse é o resumo de Atos capítulo 13 até capítulo 28. E para que isso fosse possível, os discípulos de Jesus, pelo exemplo de Paulo, experimentaram a providência do Espírito. Mesmo que coisas fugissem dos planos, fugissem do controle, o Espírito garantia o necessário para que os discípulos de Jesus testemunhassem dele aos povos, e Paulo é um exemplo disso. Queridos, para testemunharmos de Jesus a esse mundo, o Espírito nos dá providência.
Deixa eu dizer, as coisas, elas podem não sair do jeito que nós gostaríamos. Você faz planos para a sua vida. Você esboça os seus próximos anos. Você imagina como será a sua vida daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas às vezes as coisas não saem do jeito que a gente planeja. Mas em meio a toda e qualquer circunstância, seja ela boa, seja ela ruim, pelo Espírito, nós seremos capazes de testemunhar de Jesus a quem quer que seja, independentemente das circunstâncias. Foi isso que Paulo teve de aprender. Depois de ter tantos anos de experiência em planos frustrados, nas cartas às vezes Paulo diz isso: eu queria ter feito isso, mas não deu. Eu estou aprendendo a viver debaixo da providência do Espírito. Eu prego para quem Ele quer que eu pregue, eu faço o que Ele quer que eu faça. Eu estou debaixo da condução do Espírito. Perceba como Paulo diz isso com as próprias palavras. E aí é o último texto que nós vamos ler de Atos, capítulo 20, versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. Quando Paulo estava indo para Jerusalém, o pessoal estava avisando ele: você vai ser preso, não vai não. E aí Paulo diz essas palavras. Ele diz: eu sei que eu vou ser preso, eu sei. Mas, ele diz no versículo 24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por que que Paulo, mesmo sabendo que cadeias e açoites o esperavam, por que que ele continuava na missão? Ele diz: porque o valor da vida para mim não está nela em si. O valor da minha vida está em cumprir o chamado que eu recebi de Jesus, e o chamado que eu recebi de Jesus é testemunhar dele para todas as pessoas que eu encontrar, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Eu queria perguntar para nós, eu preciso perguntar para nós: será que nós temos o mesmo interesse que Paulo? Será que nós poderíamos dizer as mesmas palavras que Paulo está dizendo aqui, com o mesmo compromisso? Será que nós estamos mesmo dispostos a abrir mão daquilo que a gente sempre sonhou na vida, de sonhos, de projetos, de confortos? Estamos dispostos a abrir mão disso para cumprir o chamado de Jesus, que é sermos testemunhas dele a esse mundo? Às vezes as situações que nós vivenciamos, elas parecem desconfortáveis, e elas são até mesmo desfavoráveis, mesmo quando a gente está tentando obedecer a Deus. Por exemplo, ninguém gosta que o pastor faz isso, né? Mas eu não vou pedir para você falar nada, tá? Só vou pedir para você olhar para o lado, tá? Olha ao seu redor. Não, passa o olho mesmo. Eu estou vendo todo mundo aqui. Passa o olho, vê aí. Quem está lá no fundo, quem é que está aqui na frente, do teu lado aí. Olha com atenção aí para quem está do teu lado. Ok. Então vamos ser honestos. Como é que nós podemos, como igreja, essa turma que você acabou de ver aí, como que nós podemos alcançar pessoas e povos que nós ainda não conhecemos? Segundo, com recursos que nós não temos. E terceiro, tendo de enfrentar desafios, principalmente internos, com essa turma aí. Se fosse para plantar uma igreja, você escolheria esse time aqui? Você tem a possibilidade de escolher quem você quiser para plantar a igreja. Você vai escolher o melhor pregador, não é? Você vai escolher aquele que você sabe que faz milagre. Deus, por meio dele, faz milagre, cura a gente. Eu vou querer esse cara. Você vai querer aquele que toca bem. Aí o que Jesus faz? Ele pega a gente como eu e você e junta tudo num só lugar. Aí você olha, mas falta um músico. Canta a capela. Mas falta milagre. Prega o evangelho. Mas eu não sei falar direito. Só abre a boca. Fala o que te salvou.
Não é fenomenal isso? É uma missão em que muitas vezes nós temos que desbravar o desconhecido, nós temos medo. Medo, como é que as pessoas vão reagir quando eu falar de Jesus? Talvez eles vão se opor a mim. Eu talvez vou perder relacionamentos. Queridos, de fato, se a gente começar a olhar para o testemunho de Jesus, para esse mundo, com os olhos apenas humanos, todas essas coisas vão instalar e elas podem ser um impeditivo para que a gente cumpra a missão. Mas se nós olharmos pelos olhos da fé, se nós olharmos vendo o que Deus está fazendo com o livro de Atos, por meio desse texto, de uma coisa nós podemos ter certeza: os problemas todos vão estar aí, mas mesmo em meio a todo esse caos, o Espírito Santo nos dará a providência necessária para que nós testemunhemos de Jesus a esse mundo. E é confiantes nisso que nós devemos continuar avançando. Tenha certeza disso. Se for para falar de Jesus e representar Jesus nessa terra, o Espírito Santo vai nos dar a provisão. Ele vai dar tudo aquilo que a gente precisa, mesmo que todo o resto nos falte. O que nós precisamos, Ele vai dar. Esse é o terceiro ato do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Ele nos dá providência para testemunhar. Enfim, parece que é isso que Lucas queria comunicar para Teófilo e para todo mundo que lesse o seu livro. Através do Espírito Santo, os discípulos de Jesus testemunham dele ao mundo, com poder, com preparo e com providência. E esse sempre foi o plano de Deus, sempre, desde o começo. Foi exatamente isso que Deus prometeu a Abraão, há quase 4.000 anos atrás. Lá em Gênesis 12, Deus disse para Abraão: em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Pois bem, foi isso que Deus prometeu lá atrás. De Abraão, Deus gerou Israel. De Israel, Deus fez nascer Jesus. E de Jesus surgiu a igreja. A igreja é composta de todo tipo de pessoa, judeu, gentil. Mas apesar das suas diferenças, essas pessoas têm 3 coisas em comum. Essas que você olhou para o lado aí. Se você crê em Jesus, você tem 3 coisas em comum, uns com os outros. Nós temos isso. Primeiro, são pessoas arrependidas dos seus pecados. Segundo, são pessoas perdoadas pelos méritos de Jesus. E terceiro, são pessoas em que o Espírito Santo de Deus habita. Sabe o que isso significa? Significa que através desse povo frágil, mas poderoso por causa do Espírito, Deus abençoa todas as famílias da terra, mesmo nas suas imperfeições, porque esse povo é a testemunha de Jesus a esse mundo, não por causa dos nossos méritos, não por causa de que nós somos bons o suficiente, mas por causa dos méritos de Jesus e por causa do Espírito Santo que nos dá poder, nos dá preparo e nos dá providência. Portanto, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos fugir do testemunho de Jesus a esse mundo, porque o Espírito Santo está sobre nós, o Espírito Santo vai nos capacitar a fazer isso. Então, quando você estiver fazendo a sua lista de resoluções de ano novo, inclua, em primeiro lugar, o ser uma melhor testemunha de Jesus às pessoas ao seu redor. O Espírito Santo está sobre nós e nós então temos tudo o que precisamos, queridos. E se nós já temos tudo o que nós precisamos, então talvez a única coisa que tenha faltado em 2022, e que não pode faltar em 2023, seja disposição. Se entrega. Se entrega e diz: Jesus, eu tenho medo, eu não sei falar, eu não sei como fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu estou aqui, eu sei que o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu carrego a mensagem que explode quarteirões, o Evangelho. Então, Senhor, me usa, eu estou à disposição, Senhor. Amém? Vamos orar por isso então. Te convido a orar nessa hora. Querido Jesus, obrigado pela mensagem do livro de Atos. Nós precisamos dessa mensagem.
Nós te suplicamos que por meio desse livro o Senhor nos reacenda a chama pelo testemunho aos descrentes desse mundo. Muitas vezes nós nos retraímos, nós nos escondemos, nós temos medo, nós temos vergonha, nós não sabemos como falar, mas nós temos Teu Espírito e pedimos que o Senhor reacenda essa chama em nós, de no poder do Espírito, no preparo do Espírito, na providência do Espírito, que a gente testemunhe de Jesus, independentemente dos resultados disso. Se as pessoas não vão mais falar conosco, se as pessoas vão nos rejeitar, ou se as pessoas vão se converter, Senhor, isso está nas Tuas mãos. Mas nos dê a graça, Senhor, de sermos melhores testemunhas de Jesus a esse mundo. É por isso que nós pedimos. E é isso que nós queremos cantar agora, em nome de Jesus. Amém.